Abre sua Bíblia no livro de Reis, segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 15 a 17. Pastor Sandro arrebentou, hein? Aí, sabe o que o pessoal fala aqui? Que você está pregando? Ele está doido para cantar, doido para... vai voar. Bênção de Deus. Do 15 ao 17. Gente, olha que texto bala, hein? Quem quer ir mais profundo em Deus hoje, nessa noite? Segundo livro de Reis, capítulo 6, do 15 ao 17. Diz assim: Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, o jovem, e saindo eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço, o jovem, lhe disse: Ai, meu senhor, o que faremos? Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do jovem, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros fumegando em fogo ao redor do profeta Eliseu. Muito obrigado, Senhor. Linda é a sua palavra. Fala conosco. Nós acreditamos aqui que nós somos o que a Bíblia diz que somos. Nós vamos para onde a Bíblia diz que vamos. E nós temos o que a Bíblia diz que temos. Fala no profundo nesta noite, encerramento da conferência de jovens. Derrama do teu espírito. Este é o mês profético, Senhor, o agosto profético. E queremos mais da tua santa presença em nossas vidas. Amém e amém. Nesse mês, estamos orando e pedindo a Deus um grande reavivamento da parte de Deus sobre toda a terra. A terra está precisando ser reavivada, está precisando ser reiniciada, porque desde o ano passado, desde o início do ano passado, um espírito de morte solapou a alegria de muitas famílias de toda a terra. E me parece, ao menos no meu coração, e sinto que no coração da igreja, no coração de muitos, diz o seguinte: a gente está sentindo que Deus está soprando um renovo sobre nós. É um tempo difícil. É como se uma grande praga viesse. E a pandemia veio para chacoalhar a gente. Tirou pessoas que a gente ama. Tem falado no nosso profundo também que não só pessoas e coisas materiais, que alguns perderam tudo, mas também alguns estão perdendo a fé. E a fé, meu irmão e minha irmã, é algo que, mesmo que você perca tudo, você não pode perder a fé. Assim como diz o velho cântico: a razão da minha fé, me falte água, me falte alimento, só não me falte a presença de Jesus. Você não pode perder sua fé de jeito nenhum. E a Bíblia conta a história de um moço, que de todas as palavras que eu já ouvi até hoje desse moço, sinceramente, só falando que ele é um moço complicado, moço sem fé. Era aquele moço que andava com Eliseu, para cima e para baixo. Ele é chamado de o moço do homem de Deus. E ali ele cresceu junto com o profeta, aprendendo sobre as coisas de Deus. E agora, num acontecimento emblemático da Bíblia, que nós conhecemos, o profeta faz uma oração e ele tem a visão aberta. Quando ele vê os inimigos nos montes de Dotã, onde o profeta morava, porque o profeta, homem de Deus, Eliseu, com unção dobrada de Elias, tudo que o rei da Síria tramava fazer, Eliseu falava para o rei de Israel. E o rei de Síria, incomodado com aquilo, falou: rapaz, eu vou lá para pegar Eliseu, porque alguém falou: é Eliseu. O rei, o que você fala na recâmara, Eliseu sabe e fala para o rei. Então mandou o exército sírio ir lá para matar Eliseu e quem estivesse com ele. E quando o moço vê essa cena, que chamamos de emblemática, ele fica apavorado,
ele fica atemorizado e diz: ai meu Senhor, o que faremos? E isso acontece conosco. A gente acorda pela manhã e ninguém quer viver coisa ruim, ninguém quer viver acontecimentos ruins. Nós acordamos e queremos viver o normal da vida: acordar, tomar nosso café da manhã, o nosso banho, ir trabalhar, lá botar o dia e voltar para nossa casa. Mas às vezes não é assim. Juventude e igreja, essa palavra é para nós. Por quê? Porque o Senhor, Ele quer trazer para nós a consciência de que mesmo esperando que tudo dê certo, e quando dá errado, no final vai dar tudo certo. Por quê? Porque Ele sempre está conosco, mesmo quando não conseguimos ver, como esse jovem aqui. E hoje então, o título desse sermão é: quero ir mais fundo, assim como a letra do cântico. Quero ir mais fundo. Eu quero ir mais fundo. Quero perguntar novamente: alguém quer ir mais fundo? Mais fundo com Deus? Mesmo? Você sabe do que você está falando? Porque quanto mais fundo a gente for, pode ter certeza, mais o controle você está entregando para Deus. Você está dizendo: Deus, toma o leme da minha vida, porque eu quero ir num nível em que não sou eu mais que mando, é o Senhor que manda em mim. Eu quero ir num nível onde não é o sentimento que me domina, é o Espírito que me domina agora. É nesse nível que esse menino, ele é levado nesse dia. Então, em primeiro lugar, para quem quer ir mais fundo, guarde isso aí, meu irmão, escreve nas tábuas do seu coração. Quem quer ir mais fundo, assim como esse jovem, tem que honrar o compromisso que assumiu com Deus. Tem que honrar, irmãos. O verso 15 diz assim: e o moço acordou cedo e saiu. Olha o que Deus mostra para nós. A gente quer ir profundo com Deus, a gente quer intimidade com Deus, a gente quer até andar com Deus, mas a gente não quer estar no tempo de Deus. Ele acordou cedo. Por quê? Por que esse jovem acordou cedo? Por que ele acordou cedo e saiu? Porque aquele menino, ele era um assistente de profeta. Ele trabalhava para o profeta, ele servia ao profeta, ele estava em treinamento, um jovem. Então ele aqui mostra que quem quer ir no profundo, primeiro tem que honrar a Deus no raso, tem que honrar a Deus fazendo fácil, tem que honrar a Deus fazendo aquilo que se pede no nosso nível. Tem muita gente, meu irmão, que já quer pregar, mas não quer sentar para aprender. Tem muita gente que quer ser poderoso na oração, mas primeiro a gente tem que ser alvo de oração. A gente tem que receber. A gente quer coisas grandes no reino, a gente quer ter grandes visões, mas a gente não quer sair para catar a lenha, para lavar o banheiro, para servir o profeta. Você sabe o que Eliseu fazia quando servia Elias? A Bíblia diz que Eliseu molhava, derramava água nas mãos do profeta Elias. A gente está falando do profeta Eliseu, gente, com porção dobrada de unção. Quem quer coisa grande, primeiro tem que começar fazendo coisa pequena. Quem quer ir no profundo, tem que começar primeiro com o que é mais simples. Esse menino, ele fazia isso. Igreja, jovens, irmãos e minhas irmãs, o quanto Deus está pedindo para a gente fazer aquilo que é simples. A obra de Deus está aí. O Senhor está falando: eis aí o campo, está pronto, está maduro. Mas a gente diz: manda outro. Senhor, manda outro, porque eu não sei falar. Aí vem Deus e fala para Moisés: Moisés, presta atenção, sou eu que estou te mandando. E quando te perguntarem quem te mandou, diga: o eu sou te mandou. Eu fiz a boca do homem, e quando você falar, você vai ser a minha boca na terra. Deus está falando: é tempo de ir, é tempo de pegar o fácil, é tempo de pegar uma recepção.
É tempo de pegar um cenáculo. É tempo de falar para alguém que está no meu serviço, que está falando: eu tenho andado angustiado, eu tenho andado atribulado. E nessa hora você vai falar, jovem, adolescente, aonde você estiver, no pátio do recreio, na cantina, dentro da sala de aula, é hora de você pegar a mão e falar: eu vou orar por você, vai ser agora, por sua vida. Por quê? Porque nós fomos chamados para honrar o compromisso que nós um dia fizemos com Deus. Os jovens chegam aqui nos casamentos e dizem: eu prometo te honrar na velhice, na juventude, na riqueza, na pobreza. Mas muitos, no primeiro vento que vem, esquecem o voto que fez. Igreja, o Senhor levou até as últimas consequências o amor que Ele sente por nós. E nós, quantas vezes nós abrimos mão da fidelidade que um dia nós juramos ter com Deus, de honrar a Deus os nossos corpos, nossas mentes, os nossos votos. Escreva: fidelidade não é sentimento, fidelidade é uma decisão que eu tenho. Alguém diz: pastor, lá no meu trabalho tem alguém que está complicando tudo, estou prestes a separar por causa de uma terceira pessoa. O que eu faço? O que eu faço? O que você faz? Faz igual José, foge, sai fora. Por quê? Porque fidelidade, aquilo que você jurou um dia para sua esposa ou para o seu marido, não tem a ver com aquilo que você está sentindo, tem a ver com o voto que você fez um dia no altar. É honrar sua palavra, é dizer, a Bíblia diz, é sim, sim e não, não. O que foge disso é de procedência maligna. Então, se você honrou, se você falou honrar a Deus, honrar a sua família, honrar os seus filhos, querido, leve até as últimas consequências, porque sentimentos e emoções que te levam para longe da presença de Deus só pode vir de um lugar, só pode vir do diabo. Ele honrou o compromisso que ele tinha com o profeta. E muita gente fala: aquele menino é complicado, ele é complicado igual eu e você somos. Mas ele honrou o compromisso. Fidelidade, então, não é um sentimento, é uma decisão. Não existe fidelidade sem renúncia. Não vai existir nunca. Você nunca vai ver uma pessoa que pode dizer: eu sou fiel à minha igreja, sem renunciar. Ou alguém, quando jovem, gostava muito de igreja, Cristina, muito de estar na igreja, gostava de estar na igreja, gostava disso aqui, gostava de música, gostava da social, gostava do ambiente da igreja. E muitas, não foram poucas, a minha família dizia: qualquer hora você vai morar na igreja, qualquer hora você vai para lá e mora na igreja, porque você já não vem na opção de coisas da família. E eu ficava naquele tempo sem entender muito, mas não tem jeito, porque quem está no modo profético, ele é atraído pelo profético. Tem jeito, irmão. Como é que você vai para uma festa que você vê lá, está rolando uma opção de coisa que você fala: cara, sinceramente, estou aqui para fazer média, estou aqui de corpo presente, mas o meu coração está onde o povo de Deus está glorificando a Jesus. Isso a gente não entende. Meu irmão, você já parou para pensar que essa família que nós chamamos de família espiritual é a família com que nós viveremos a eternidade? E nós não deixamos de estar lá, mas nós devemos saber quem nós somos nessa história toda. Então, em primeiro lugar, quem quer estar no profundo com Deus tem que honrar o compromisso que um dia... Meu irmão, você acha que no dia do altar, com aquela moça bonita lá atrás, se eu fosse falar para ela assim: olha só, a gente vai casar, mas eu só vou te dar 10 minutos por semana de atenção, você acha que ela queria casar comigo? Você acha mesmo? Como é que a gente quer estar no profundo com alguém se a gente não dá atenção a esse alguém? Como é que a gente quer um relacionamento profundo com Deus se a gente nem dá atenção para Deus? Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta aqui, não responda. Nessa pandemia de março
até hoje, quantas vezes nós lemos a nossa Bíblia? Toda. Como é que pode existir um crente de pelo menos 5 anos de igreja e não leu a Bíblia toda? Como é que pode ter um crente de 10 anos de igreja e não leu a Bíblia toda, de 20 anos e não leu a Bíblia toda ainda? Não tem como, irmão. Nós cantamos, Ele é o nosso amado, o meu amado é meu, eu sou dele, e nós não temos apego pela palavra de Deus. Que você abra a sua Bíblia hoje, mas também abra o seu coração nessa noite. Que você dê tempo na leitura da palavra, assim como você e eu damos tempo para a rede social. Não ouvi um amém? Nem um aleluia, nem um glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque é difícil até para mim. Porque, meu irmão, tudo nesse mundo conspira para tirar a nossa atenção do foco, que é Jesus. Tudo. Nós estamos correndo atrás do ouro, correndo atrás da prata. Estamos desesperados para termos sucesso, para sermos relevantes, porque a gente vive num mundo que a gente tem que ter sucesso. Tudo é sucesso, irmão. Tem filtro à beça para ser sucesso. Igreja, pega aí, irmão. Você já tem a receita do sucesso, meu irmão. No mundo está aí. Conheça 3 dicas para o sucesso. Conheça 3 conselhos para você prosperar. Meu irmão, deixa eu te falar, você não precisa de 3 conselhos não. Jesus falou, eu não sou conselho, eu sou o caminho da prosperidade. Você não precisa de 3 dicas para ter um casamento feliz não. Jesus, eu sou o caminho para ter um casamento feliz. Meu irmão, você não precisa de 5 chaves para ser relevante nessa vida não. Jesus falou, eu sou o caminho para você ser relevante. Eu sou o caminho para você voar nessa vida. Eu sou o caminho para você dar certo. Nós já temos tudo. Tudo a gente tem. Mas você tem que mergulhar. Tem que querer andar com Ele. Assim como Enoque andava com Deus. E chegou um tempo que ele andava tanto com Deus, que Deus falou, rapaz, você estragou para o mundo. É como se ele andasse na Presidente Vargas, lá no Rio, tudo na contramão, e Enoque, Deus indo na contramão da Presidente Vargas. E chegou um tempo que Deus falou para Enoque, Enoque, meu filho, eu vou ter que te levar, porque você estragou, o mundo estragou para você, você não combina mais com esse mundo. De tanto que você anda com Deus. Irmão, quem anda muito com Deus vai se parecer com Deus. Tem jeito. Segundo lugar, para quem quer ir no profundo com Deus, persevera no caminho. Tem que perseverar na caminhada. Se você for ver no capítulo 4, esse moço, ele chegou na casa da sunamita, chamou o profeta, e ele foi para o andar de cima. E esse moço falou assim para Eliseu, o profeta, essa moça, ela não tem filho. Aí ele disse, não tem filho, mas ela é tão boa, nos deu comida, nos deu água, nos deu um quarto, deu tudo, ela tem um bom coração. Aí Eliseu falou assim, pergunta a ela o que a gente pode fazer por ela. Presta atenção, irmão. Aí o moço foi lá, perguntou, o profeta está perguntando o que você precisa. Sabe o que ela disse? De nada. Está tudo bem, mas ela era avançada em dias e não tinha filhos. Aí o moço falou, ela disse que não precisa de nada. Mas o moço falou para Eliseu, mas ela não tem filhos. Aí Eliseu orou a Deus, e depois de 1 ano, ela estava dando à luz uma criança. Por quê? Porque esse moço que a gente está falando dele aqui hoje, ele deu um baita de um conselho para um profeta. Ela não tem filhos, o senhor tem contato, linha direta com Deus, pede a Deus para dar um filho para ela. Você está vendo, gente? Anda com quem é de Deus. No capítulo 5, esse moço dá uma derrapada feia. Quem já levou um tombo desse? Você já se estabacou assim? Já que você não consegue, é só o chão que te espera. Agora esse moço em Naamã fala para o profeta assim, poxa, Deus me curou, profeta.
eu quero te dar presente, dinheiro, ouro e tudo. Aí o profeta diz, claro, um homem de Deus falou, não, o milagre é de graça, porque o milagre não é homem que faz, é Deus que faz. Vai embora. Aí o Naamã foi embora. E quando o Naamã foi embora, esse moço arrebentou no capítulo 4, ele agora derrapa no capítulo 5, e vai lá e fala assim, olha só, aquele presente que você queria dar para o profeta, ele não quer não, mas eu quero. Me dá 35 quilos de prata aí, e me dá aí uns negócios aí. Aí Naamã deu para ele 2 roupas festivais, de gala, e deu prata. Quando voltou, Eliseu falou assim, onde que você estava? Ele falou assim, por aí. Profeta, homem de Deus, sabe de tudo, falou, não, você foi lá e fez o que você não devia. Por causa disso, até a lepra vai tomar você. Além de for lá e pegar aquilo que você não devia, você ainda está mentindo, falando que eu não sei onde você estava fazendo bobagem. Aquele menino que estava lá em cima, no pico da montanha, ele agora cai, lá no monte, no topo do vale, aliás, lá no talo do vale, lá embaixo. Aí agora, no capítulo 6, de novo aparece ele. Você está entendendo aqui, irmão? Ele fala, ai meu Deus, o que nós faremos? Isso quer dizer o seguinte, que mesmo quando você está bem, ou quando você fracassa, você não deve desistir de estar na presença de Deus. Esse menino, com todos os defeitos que ele tinha, com todas as derrapadas que ele teve na vida dele, ele não desistiu de insistir em andar com Deus. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Por quê? Porque a pessoa está bem com Deus, está vindo na igreja, ela está voando, mas no primeiro pecado, eu não sou digno mais. Quem é assombrado com isso? Eu não sou digno mais, Senhor. Eu não posso mais estar na sua presença, Senhor. Aí a culpa vai crescendo, a culpa cresce, fica tão grande que você se afasta da presença de Deus, você se afasta da presença dos irmãos, você se afasta de tudo. Quando o Senhor, Ele já abriu, escancarou a porta da graça para nós. E esse menino então, ele é uma prova de que estar na presença de Deus não tem a ver, meu irmão, de você fazer o que é certo ou fazer errado. Fique na presença de Deus, suporta o processo que Deus vai te levar para o propósito, lá para o seu final. Sabe aquele final desejado que Jeremias fala, que Deus tem? Os planos que Deus tem para nós, para nos dar o fim que nós desejamos, vai depender do processo que você está disposto a viver durante o percurso. Se você é daquele que está tudo bem só quando está tudo bem, aí vai estar tudo mal. Mas se você é daquele que está tudo bem quando está tudo mal, Deus vai fazer ficar tudo bem. Nunca mais eu consigo falar isso. Não dá mais. Quem pegou, pegou, já era. Não consigo mais. Tico e teco, agora foi, já foi. Irmão, você já viu como é que o ferreiro faz uma espada? Pega na internet e vai lá ver. Não precisa nem ver. Como é que ele trabalha com ferro? Ele pega o ferro. Como é que está o ferro? Em pó. Como é que ele toma forma para trabalhar nele? Leva ele para o fogo. Bota ele no fogo e deixa ele ficar incandescente até ele ficar na forma líquida. Quando ele fica na forma líquida, o ferreiro coloca ele numa forma, bota ele na forma, o ferro vai enrijecer. Não é isso que acontece? Aí quando ele enrijece, tira ele da forma e começa a fazer o que nele? Bota aquela espada na bigorna e começa a fazer o que? Olha o somzinho da batida aí. Olha o somzinho aí da batida. Pode ser uma nota musical mesmo. Max, ó, da batida na caixa. Tá. Segura. Aí o ferreiro olha a espada. Olha a espada, tá meia torta, mas ela esfriou. Não pode bater mais, porque não toma mais forma. Para ele continuar a colocar a forma, o que ele faz? Coloca no fogo de novo e vai para o fogo. E quando ficar bem incandescente, o ferreiro volta e bota na bigorna e começa novamente.
Aí olha, tá bom, mas ainda tem que acertar mais um pouco. E continua. E assim vai no processo. E bate, e bate, e bate, e bate. Bota no fogo e volta. E bate, e bate, e bate, e bate. E o ferro vai tomando forma. E bota no fogo. E volta de novo. E o ferreiro bate, 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 até ele falar: de um ferro sem forma, agora virou uma arma, já pode ir para a guerra. É assim que Deus faz com a gente. Você está informe, você está sem forma, você está sem utilidade, e Deus pega você e eu e bota no fogo, e você fica incandescente. O Espírito Santo te bota na bigorna e começa a bater no processo, até você virar uma arma poderosa na mão de Deus. Não abra mão do processo, não fuja da disciplina de Deus, porque Deus disciplina quem Ele ama. Não fuja do caminho, meu irmão. Esse menino não fez isso. Altos e baixos, mas ele estava lá na presença de Deus. Ele não correu. Ele podia falar: estou indo voltando para casa do meu pai, porque isso aqui está muito bravo, tem que acordar cedo, tem que limpar banheiro, pegar lenha, acender fogo, tem que te servir. Toda hora puxão de orelha, me tascou uma lepra lá atrás. Negócio é esse? Estou servindo a Deus, é só na cabeça. Meu irmão, presta atenção numa coisa: todo mundo que você vê no alto, um dia teve no baixo. Todo faixa preta já foi faixa branca. Todo bom lutador, meu irmão, já viu a orelha de lutador de jiu-jitsu? Como é que é? De MMA. Parece um negócio que não tem nome. É um bolo, um troço que eles botam assim, que embola tudo, não tem forma mais. Sabe o quê? De tanto ser esfregado naquele chão, naquele tatame ali. Sabe para quê? Para aprender a lutar, porque lá na frente ele vai pegar adversários fortíssimos. E a gente está reclamando do processo. Ah, Senhor, está ardendo. Ah, Senhor, está queimando. Ah, Senhor, está assim, está assado. Quem já foi dentista aí? Levanta. Já foi dentista? Pô, só eu que fui dentista, gente. Vai dentista? Hein? Aí você vai fazer uma limpeza. Tem dentistas aqui na igreja. Você vai lá fazer a limpeza. Eu digo aqui que tudo antes de ficar bom fica ruim, né? Aí você chega lá, e eu não sei o que o dentista tem que falar com eles lá na faculdade. Eu não sei o que eles tanto conversam com a gente sem a gente poder falar nada. A gente fica olhando, a gente conversa com os olhos. E aí você tá com aquela boca, eles botam um cano aqui e fica falando da vida, falando não sei o que, e fala: você não acha? E pede a nossa opinião. Eles esquecem de tudo, eles viajam. Aí você está ali, e quando você vai fazer limpeza, eles têm um ferro que eles faz treque. Aquilo, meu amigo, te dá um gelo na espinha. Aqui te dá chega a sair aquele suorzinho assim, que você sai tudo molhadinho aqui atrás. E eles falam assim: está tudo bem? Você fala: está tudo bem, mas você está sofrendo ali e tranca. Aí tem um negócio que faz aquele som, você tem pesadelos terríveis com aquilo ali, sempre. Mas você já percebeu que depois que você faz uma boa de uma limpeza, você fica falando: caramba, que coisa boa, que coisa. Sabe por quê? Tudo antes de ficar bom vai ficar ruim. Deus leva a gente para o processo da limpeza, para depois você abrir o sorrisão e o diabo falar assim: rapaz, eu queria que você tivesse todo estragado aí, tudo ruim, mas porque você é de Deus, você é de Jesus. É assim que Deus faz. Deus pega a gente, lava, passa sabão, passa bucha, aquela bucha antiga, passa a gente assim. Minha avó dava, a bucha saía pretinha, e quando eu brincava na rua, rapaz, voltava para casa com o pescoço cheio de lodo, cheio daquele negocinho pretinho aqui, ó, que você voltava. Aí a minha avó falava assim: vai tomar banho, menino. Aí a gente falava assim: não, vó, nem sujei, nem suei, nem nada. Estava todo sujo. Mas a gente precisa de limpeza. Não pode abrir mão do caminho. Terceiro lugar, para ir no profundo com Deus. Presta atenção. Terceiro lugar, aliás. Primeiro lugar, o quê? Honra o compromisso que você assumiu com Deus. Segundo lugar, não desista do caminho. Não saia do caminho. Caiu, fica na igreja. Errou, senta no banco da igreja. Vacilei, senta na igreja, fica dentro da igreja. Conversa com o seu líder, conversa com o pastor, mas não saia da igreja. Não cometa essa bobagem, porque
Porque depois fica difícil. Porque, meu irmão, a gente está aqui, está bem, mas o diabo está ali na esquina esperando a gente para pegar a gente. E depois para trazer de volta é difícil. Esse menino estava lá. Os inimigos, ele viu lá. O inimigo estava em volta da cidade. Mas a Bíblia diz que quando Eliseu orou: Senhor, abra a visão do moço, do jovem, para que ele veja quem está conosco, porque mais são os que estão conosco do que aqueles que estão no mundo. Aí no exato momento aquele menino viu. Ele olhou e viu carros de fogo. Carros de fogo. Presta atenção. Isso é bom, dá um amém aí. Amém? Mas tem um detalhe nesse texto. O texto diz assim: os inimigos estavam em volta da cidade, mas o exército de Deus estava em volta de quem? Da cidade? Não. Os inimigos estavam em volta da onde, meu irmão? Estavam em volta de Eliseu. Estavam em volta de Eliseu. Diga comigo, em volta de Eliseu. Quem estava do lado de Eliseu? O menino. Então, se o exército estava em volta da cidade, o exército de Deus estava em volta de Eliseu, para tocar em Eliseu, naquele menino, tinha que passar pelos exércitos de Deus, os anjos do Senhor. E sabe quando isso vai acontecer? É nunca. Nunca. Vou fazer igual aquele pregador que gosta de falar. Você não está entendendo? Vocês não gostam de ouvir isso? Você não está entendendo, irmão. Para chegar em você, só se Deus deixar. Para tocar em você, tem que passar pelo anjo que Deus mandou. E isso não vai acontecer nunca nessa vida, porque mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com Ele. Você precisa compreender isso. Eu não falei do terceiro ponto. Primeiro ponto é: honra o compromisso. Segundo, não desista do caminho. E terceiro, anda com quem vai te levar para o profundo com Deus. Sabe por que aquele menino viu o profundo com Deus? Porque ele estava andando com gente que vivia no profundo com Deus. Meu irmão, aquele menino nunca veria aquele mundo espiritual se ele não estivesse andando com um profeta. Aprenda a andar com um profeta e pare de andar com problema. Sabe por que você não vê as coisas de Deus? Porque você só vê problema, só anda com problema. Aquele menino teve dois tempos. No primeiro tempo ele via problema, no segundo tempo ele via a solução do problema. Sabe por quê? Porque ele decidiu não abrir mão de andar com o profeta, homem de Deus. O moço era chamado o moço do homem de Deus. Sabe o que está acontecendo com a nossa juventude hoje no mundo? Ela é bem preparada, estuda muito, estão graduando a beça, estão pós-graduando a beça, mas espiritualmente nunca houve na história uma juventude. E também posso dizer o seguinte: uma igreja que se afastou tanto do profundo de Deus. Temos uma música excelente, temos um culto top, uma luz top, temos instalações tops, temos programas tops. Tem pessoas que vêm aqui para aprender esses macetes, essas técnicas, tudo que está aqui. Mas deixa eu te falar uma coisa: se tudo isso for tirado de nós, a gente vai debaixo de uma mangueira e o fogo de Deus vai descer sobre nossas vidas. Sabe por quê, meu irmão? Porque nós não dependemos da lâmpada, nós não dependemos de cadeiras, nós não dependemos de instrumentos. O que nós dependemos é da santa presença de Deus sobre nossas vidas. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Mas tem que ser forte, meu irmão. Aplauda muito forte. Que Deus abençoe sua vida. Ande com quem é de Deus. Ande com profetas. Olha aí na igreja quantos, até entre os jovens, cola neles. Eu ensinava para os meus filhos antigamente. Falava para os dois assim: o negócio é o seguinte, cara. A sala, quantos tem na sua sala? Ah, pai, tem um de 30 a 40 alunos. Nunca senta no último lugar da fila. Nunca.
que a gente chama de cozinha, né? Nunca senta lá, nunca. Senta do lado de quem for o melhor da classe. Senta do lado, não é para colar não. Se colar, o céu cai. Não pode. Mas senta do lado de quem vai te levar para frente e não de quem vai te levar para trás. Meu irmão, deixa eu te falar para encerrar o negócio aqui. Você quer latir? Ande com cães. Você quer miar? Ande com gatos. Você quer cacarejar? Ande com galinhas. Mas você quer voar? Comece a andar com águias. Comece a andar com profetas, gente de Deus, gente que ama a família, gente que ama a igreja. Sai de perto de gente que só fala mal de pastor e de igreja. Sai de perto de gente que só vê defeito em tudo, só vê coisa ruim em tudo. O mundo está todo ruim, meu irmão. Presta atenção numa coisa: Deus nos fez mais do que vencedores. Nada pode parar um adorador, meu irmão. Que negócio é esse de medo de frango morto, de cabrito morto, de sangue na encruzilhada? Meu irmão, presta atenção. Quando você aponta na esquina da tua casa, o diabo fala assim: ei, demônios, batam em retirada, porque aquele crente, aquela crente entrou nessa rua. Aprenda! Aprenda isso! Esse moço viveu isso. Eliseu andava com Elias, Josué andava com Moisés, Saulo andava com Barnabé, Silas andava com Paulo, Pedro andava com Jesus. Aprenda a andar com gente de Deus. Aprenda a andar com gente que ama Jesus. Não abre mão de Jesus por nada. Anda com gente que vai te chamar a atenção quando você quiser fazer uma coisa errada. Fala assim: não, meu irmão, isso não é de Deus não. E comece a ponderar aqueles que só falam para você: isso não tem nada a ver, isso não tem problema nenhum. Cuidado. A Bíblia diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Isso não é deixar de estar no meio das pessoas que nós amamos, mas nós devemos aprender e sermos mais seletivos. Isso não é pecado, isso é coisa de Deus. Quem não ama a família, meu irmão, sinto muito, você não ama a família, você não ama Deus. Eu só vejo você criticar a igreja. Em vez de você estar na igreja, você quer que eu vá lá com você, mas quando eu te chamo para ir na igreja, você nunca vai. Por que você nunca vai na igreja? Por que você me chama para ir em uma porção do lugar, eu tenho que ir? Mas quando eu vou lá no culto do jovem, na conferência TIP, não vou. Por quê? Porque acho que aqui só tem gente ultrapassada, acho que aqui só tem gente velha, gente louca. Eu quero saber o seguinte, meu irmão. Igual aquele menino que uma vez pregou no encontro com Deus. Lembra dele? Lá de Niterói, que ele falou? Tinha uma propaganda da escola, aquele negócio de descer redondo. E ele falou o quê? Eu prefiro o quê? Eu prefiro descer quadrado do que... Aliás, eu prefiro subir quadrado do que descer redondo. Você lembra, né? Emplacou. Glória a Deus. Nós somos esse povo, meu irmão. A gente é quadrado, não tem problema, mas estamos com Jesus. Somos a igreja, vivemos no pé, estamos de pé. Todos assim eu declaro: a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Levanta sua voz e declara assim, ó: o inferno